de cobertura jornalística em pautas de segurança pública, jornalismo, cobertura de polícia. Para quem não me conhece, acho que muitos não me conhecem, eu dou aula tem pouco tempo na UF, eu atualmente responsável pela disciplina de oficina de textos e jornalismo institucional. Então, apresentando aqui os nossos convidados, a gente tem na mesa aqui da minha esquerda para a direita, o Fábio Guzmão, atualmente editor de Cidade e de Polícia do Jornal Extra. O Fábio já passou por algumas redações também, A Notícia, o Fluminense, o Povo, e já trabalha desde o iniciozinho do Extra, né, Fábio? Desde 98, já são 13 anos aí trabalhando no Jornal Extra. Do meu lado aqui, o Carlos Aleixo, motorista do Jornal Extra aposentado, motorista aposentado do Extra. É importante a presença do Aleixo aqui, porque mostra, quer dizer, a força do trabalho coletivo na produção jornalística, né? É um trabalho que é uma soma de olhares do repórter de texto, do fotógrafo, do cinegrafista e do motorista, especialmente em pautas de segurança pública, em que o trabalho do motorista é fundamental. E o Aleixo está participando de um projeto coordenado pela professora Silvia Moredson, a memória dos motoristas de redação. Ele vai poder falar um pouquinho, então, sobre a participação dele nesse projeto, quer dizer, a memória que ele tem desse trabalho como motorista de redação. E dando prosseguimento aqui, temos o Márcio Beck, meu xará, foi repórter do Jornal do Comércio, do Fluminense também, do Globo e do Extra também, atualmente editor de Rio de Janeiro e de pequenas e médias empresas do Jornal do Comércio, editor de pequenas empresas e de Rio de Janeiro no Jornal do Comércio, e trabalhou também na reportagem policial. E, por último, mas não menos importante, Solange Duarte, repórter do Jornal o Globo há 25 anos, atualmente trabalhando como secretária de redação, redatora na Secretaria de Redação do Jornal o Globo. A Solange também já passou por vários jornais que marcaram história na imprensa alternativa do Rio de Janeiro e do Brasil. A Luta Democrática, Opção, Tribuna de Niterói e o Fluminense. E há 25 anos no Jornal o Globo. Então, feitas as apresentações, e sem mais também conversas e lero-lero do mediador, né, eu só levanto uma questão, isso pode, de repente, estar contemplado na fala dos palestrantes, mas, quer dizer, a gente tentar aqui, em algum momento, refletir sobre qual é a avaliação que eles fazem sobre a cobertura jornalística em pautas de segurança pública, como eu já falei, quer dizer, as limitações, os obstáculos que são inerentes, quer dizer, fazem parte dessa natureza específica da cobertura policial, e os desafios que se impõem para qualificar essa cobertura. Me parece, dando só um pitacozinho, que em termos quantitativos a gente tem até um espaço bastante razoável para temáticas policiais, né? Agora, a questão, quer dizer, em termos quantitativos, quais são os avanços que eles consideram nessa cobertura de uns anos para cá, e, como tudo na vida, o que pode ser melhorado também. Então, vamos começar pelo Fábio Guzmão, vai fazer uma apresentação também aqui, apresentando algumas matérias, e depois a gente dá sequência no debate. Obrigado. Quero agradecer o convite, agradecer em nome da Denise Ribeiro também, a editora executiva do Extra, que não pôde comparecer aqui. Só para a gente pegar esse gancho aí que você falou, só fazer uma pergunta aqui. Quem pretende fazer jornalismo policial, participar em cobertura policial? O outro está ali meio tímido, a outra também, o outro não tem certeza. Ele fez assim, 2. Eu tenho vaga de repórter que eu tento preencher lá, que tem seria o segundo maior salário da redação para cobrir. Estou falando isso. É curioso isso, né? Quer dizer, eu sou editor de polícia, sou editor há 3 anos, mas eu comecei no jornalismo cobrindo a área de polícia. O Márcio falou do meu currículo, Jornal o Povo, A Notícia, aquele que espreme e sai sangue, até que eu vim parar em Niterói e fazer 300 enquetes na rodoviária de Niterói pelo Fluminense. Isso me traumatizou um pouquinho.
até que meu romance com o Niterói voltou, quando eu vim fazer o curso de segurança pública aqui com o professor Kant, a professora Silvia, ela não lembra de mim, mas ela foi minha professora. Lembra de mim? Tirei nota boa. E o que eu fiz? Um dos melhores exercícios, comentei até com o Márcio ali fora, que eu peguei uma matéria minha e desconstruí ela de cima a baixo, dentro da disciplina dela. Porque aí tem uma série de discussões sobre a construção da verdade ou não, o discurso dos jornais, enfim. E é bom porque quando a gente volta para a academia, e eu sou um entusiasta, ontem eu tive na Rural, parece até um stand-up, né? Dia 26 eu vou estar em outro lugar. E é legal você fazer essa junção aqui e a gente pegar também um pouco do que vocês têm a oferecer para a gente. Então, assim, eu perguntei isso porque, ao contrário do que todo mundo pensa, o jornalismo policial e de segurança pública não é um jornalismo menor. Assim, e eu posso dizer isso com muita segurança, apesar de, no início da carreira, todo mundo só lembrar de mim quando alguém levava uma multa ou tinha algum problema numa delegacia para resolver. Aí lembrava do repórter de polícia. E fora o estereótipo, né, que ao longo dos anos tem... Eu lembro de você, Márcio, lá no cafezinho, você como estagiário, eu lá na cantina do Globo, aí você falando, pô, fui pra Baixada, aí, pô, conheci uns repórteres de polícia lá, pô, aquele estereótipo mesmo do cara de polícia, eu lembro disso, e eu achei curioso aquilo, porque lá realmente ainda tem alguns repórteres de polícia mais da antiga, com algumas características que acabam que eu acho que prejudicaram ao longo do tempo, até quem viesse a cobrir polícia. Só que eu sou teimoso, assim, eu decidi... Eu optei por isso, o Aleixo foi meu companheiro e me ajudou muito na jornada. E graças a Deus eu sou um cara teimoso, assim, porque tudo que eu tive na minha carreira foi o jornalismo policial e a minha dedicação ao jornalismo policial que tornou isso possível. Assim. Então, assim, eu defendo isso e digo para vocês, se formem, quem quiser seguir isso, pô, mas se dedica mesmo que vai ter um bom emprego lá com um salário de 7 mil, 8 mil, que não é pouco no mercado. Hoje eu teria isso para pagar, por exemplo. Mas tem que valer muito a pena. Tem que ser um cara que saiba muito. Então, saber muito é você ter horas de dedicação para isso. Então, eu só estou jogando isso aqui porque, assim, no Rio de Janeiro, o jornalista de segurança de polícia, infelizmente, ele é tão importante quanto o cara de economia e de política em Brasília. Assim, no Rio de Janeiro, esse cara é fundamental. Quer dizer, tudo no Rio gira em torno de polícia, de segurança pública, entra governo, sai governo. Isso você precisa entender, não é só chegar lá e não é só cobrir o fato, né? Você tem que se especializar mesmo. Então eu vou apresentar aqui algumas matérias, assim, para não ficar também uma coisa chata e parecendo que eu sou um defensor. Façam também jornalismo de celebridade e façam melhor, né? Mas eu vou defender porque eu quero mão de obra boa, especializada, trabalhando comigo. Então, eu vou apresentar aqui umas 2, 3 reportagens, contar uma historinha, e depois eu vou apresentar aqui um case da gente que virou... Por que eu chamo de case? Porque ensinou a gente enquanto a gente estava fazendo. E tem tudo a ver com... Eu garanto que aqui na academia deve ter muita discussão sobre jornalismo digital, o jornalismo online, o impresso, o quanto você trabalha mais ou não trabalha... Então, eu vou deixar algumas coisas aqui para a gente refletir. Quer dizer, a gente já refletiu muito e continua refletindo sobre isso, mas eu acho que vale a dica. Então, eu vou apresentar uma primeira matéria aqui. Isso daqui foi uma entrevista que eu fiz com o Fernandinho Beiramar. Eu não sou um defensor do Fernandinho Beiramar aqui, não. Mas isso marca o início da virada na minha carreira. Porque quando a gente é muito novo, a gente não tem muita noção. E o time do Extra foi formado com gente muito nova, né, Márcio? Quer dizer, a galera foi uma prova, o pessoal, a média de idade, acho que era 20 anos, 19, eu mesmo fui para lá com 21, e eu não tinha muita noção, e eu já tinha passado por algumas redações. E aí eu entro no assunto humildade, quer dizer,
Durante um ano do Extra, eu fui um jornalista que, assim, eu não trabalharia comigo hoje, naquele momento. Eu tive oportunidades, pessoas que me orientaram e eu dei uma virada. E por que eu gosto de mostrar essa matéria? Porque essa matéria faz parte de uma virada. Virada por quê? De você, respeitar a notícia e se dedicar. Isso que eu estou falando sobre dedicação. Essa entrevista só foi possível porque estava tendo uma crise na segurança pública, e eu na Polícia Civil. E eu fui cobrir, né? Fiquei horas e horas e horas e horas e horas, durante 2 dias, em que o diretor de polícia especializada estava sendo acusado, e a equipe dele, de ter extorquido o dinheiro do Fernandinho Beiramar. Eu conhecia o pessoal, conhecia a equipe, tinha uma outra versão, e naquele dia aqui, é dia 4 de novembro, no dia 2 de novembro de 99, o Marcelo Auler do Dia publicou uma entrevista com o Fernandinho Beiramar, e tinha um inquérito também que o Globo revelou, ou seja, todo mundo deu menos a gente tomou um furambaço. E eu fui cobrir essa crise, que tudo isso tinha originado. E um dos policiais estava chateado, ele chegou, a investigação é essa, não sei o quê, e tem aqui esses telefones via satélite que ele usava. Passou para mim, quer anotar? Eu falei, anoto. Aí anotei, voltei para a redação 7 da noite, aí eu cheguei, dei o retorno do que eu tinha, sobre os bastidores lá, enfim, e peguei o telefone e falei, o cara me deu esse telefone aqui, mas eu acho que não dá nem para... Não sabia nem que existia telefone via satélite, tinha o Inmarsat e o Iridium. Ele tinha os 2. O cara falou, a gente estava grampeando esse. Aí o Otávio Guedes, que era editor executivo na época, falou, não, dá uma ligada aí. Aí liguei o telefone, chamou. Na terceira tentativa começou, chamou. Aí ele, alô? Eu falei, alô, Fernando? Assim, como assim, Fernando? Aí o cara, não, quem é? Eu falei, não, Fábio Guzmão do Jornal Extra. Ele, puta que pariu, vocês só querem me fuder. Assim mesmo, desculpa o palavrão, mas é porque eu estou reproduzindo o que ele falou. Aí eu falei, eu não acreditei, só que eu pulava. Você imagina, 21 anos, estou entrevistando um mega popstar. Eu tenho vergonha, mas eu tô... Depois vocês não botam isso na internet, não. Não, mas assim, o resgate, eu falo muito o seguinte, tem uma pureza que a gente tem justamente no início, que eu acho que, quando a gente perde também a gente fica roubado. E é isso que eu acho que dá essa coisa. Então, eu não acreditei que era ele, e aí ele xingou, assim, uns 5 minutos, juro por Deus, assim. E aí eu comecei a entrevistar, só que eu falei, esse telefone não grava. Aí eu falei, ninguém vai acreditar em mim, né? Cascateiro, levou furo do dia, não sei o quê, vai... Aí eu falei, aí chega a secretária, não dá para gravar lá no gravador, da escuta, não sei o quê, eu fui e desliguei. Aí, quem disse que eu conseguia falar com ele de novo? Aí meia hora eu falei, perdi a entrevista da minha vida, aí já fiquei, porque... Na faculdade também tinha que ter a disciplina reclamação 1, reclamação 2, reclamação 3, que é o que mais o repórter sabe fazer, né? E aí eu consegui, meia hora depois, fiquei 1 hora e 40 minutos entrevistando ele, eu tive que desligar e falar, cara, senão não vai entrar entrevista no jornal amanhã, porque ele falava muito mesmo. E aí publiquei isso. Nessa entrevista, ele pegou meu número de celular, os advogados passavam as reportagens para ele, aí ele depois me ligou, me deu mais uma entrevista, e ele diz aqui que... gastou 3 milhões de reais naquela época, em 99, só com extorsões aí. Então, isso é uma materinha que, assim, do cotidiano, qual é o negócio aqui? Do cotidiano, daquela coisa, às vezes, que é chata de você fazer, é que sai, se você parar para ouvir, coisa que a gente faz muito pouco, isso no cotidiano, ou com a nossa família, ou com qualquer pessoa, a gente ouve muito pouco, né? E às vezes sai uma coisa boa daquilo que você acha que você não acredita. Depois disso eu fiz mais 3 entrevistas com ele, com anos diferentes, né? Assim, ele me passou furos, uns assim até meio perigosos, que ele tinha acabado de mandar executar antigos sócios deles, assim, e ele mandava avisar. E depois disso eu parei de entrevistar, porque a última entrevista que ele deu não foi muito legal. A gente decidiu que não daria mais voz para ele. Tá? Então, essa é uma matéria. Eu vou mostrar uma outra aqui, que é a história da velhinha de Copacabana, a história da Dona Vitória. Eu não sei se vocês lembram aqui
a velhinha lá de Copacabana, que filmou o tráfico, enfim. Isso foi mais uma matéria que caiu na minha mão, assim, numa ronda em delegacia, eu procurando matéria para o Jornal de Domingo, não tinha. Eu estava fazendo curso aqui na época, e me atrapalhou muito, porque quando eu peguei as fitas dessa senhora, eu comecei a me dedicar muito àquele trabalho. Então, deu até uma atrapalhada aqui no curso que eu estava fazendo. Mas, assim, eu estava fazendo uma ronda e fui no Simpol, que é a Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, e essa senhora tinha acabado de passar lá. Tinha deixado mais 7, 8 fitas. E aí um policial que era amigo chegou e falou: poxa, uma senhora passou aqui, deixou um material, umas fitas do tráfico, não sei o quê, ele quer dar uma olhada? Eu falei: quero. Eu olhei, nada daquilo. O Rio de Janeiro já surpreendeu tanto a gente que a gente naturaliza algumas coisas. Então não tinha nenhuma arma longa, né? Quer dizer, ou seja, não tinha nenhum fuzil, eram só pistolas, como se isso fosse normal, né? Aí eu falei: pô, acho que rende uma materinha. Na época, quem coordenava era a Marina Magécia, inspetora, que depois virou deputada, coordenava a Simpol. Ela não estava, eu fiz um contato com ela e ela cedeu as fitas para eu fazer um trabalho em cima. Resumindo, muito resumidamente, esse trabalho levou 1 ano e meio para ser publicado. Assim, eu tive, só para eu conhecer essa senhora, para convencer a Marina a me apresentar, eu levei 3 meses. Para depois que eu conheci, eu passei a frequentar a casa, fazer entrevistas e ela filmando, enfim. E passou, e tinha um grande problema, que ela não queria sair de casa. Ela queria que a gente denunciasse, mas ela queria continuar na casa dela. Só que a primeira vez que eu entrei na casa dela era muito perto. Era como daqui até a rua, no máximo. Isso a distância maior. Dela, da Boca de Fumo. E aí não existia nenhuma opção que não fosse assim, só divulgar o material quando ela saísse de casa. Para que isso acontecesse, levou 1 ano e meio. E aí a gente teve que colocar ela no programa de proteção à testemunha, e tudo com a concordância dela. Ela vendeu o apartamento, hoje ela já comprou em outro lugar. E dessa investigação, que levou ainda alguns meses, 35 pessoas foram presas, 9 policiais militares, todos condenados em primeira instância. Hoje, alguns foram absolvidos em segunda instância. O capitão que tinha sido preso na época conseguiu, na justiça, retornar e voltou para a mesma unidade que ele cometia lá as extorsões. E um deles está me processando hoje. E me citou na minha casa, com o meu nome todo, ou seja, o cara levantou meu endereço, né? Mas isso tranquilo, eu nunca sofri ameaça por isso, enfim. E esse trabalho só foi possível porque, assim, eu tive uma paciência. E eu não fiquei fora de pauta, gente, durante 1 ano e meio, não, tá? Eu continuei fazendo toda a rotina do jornal, fazendo as matérias de dia a dia, de polícia. E essa matéria foi a que deu uma virada na minha carreira mesmo, assim. Eu ganhei o prêmio. Ela teve repercussão internacional, todos os grandes jornais do mundo repercutiram, e eu ganhei alguns prêmios de jornalismo com ela. E prêmio é uma coisa boa, né, quando você ganha. E depois quando você... E uma coisa boa para te ensinar também, que você não vive dele. Assim, durante um período você acostuma muito a ganhar tapinha nas costas e tudo, só que você às vezes te deixa um pouco fora da realidade, e é bom vocês lembrarem disso, assim, um dia, porque todos vão perseguir prêmios e todos, se Deus quiser, vão ganhar prêmios aqui, vão ser premiados, vão ser bem-sucedidos. Mas, assim, isso às vezes te distancia um pouco da realidade. Tá? Então, essa foi uma outra matéria que foi publicada em 2005. E eu falei de capitão aqui, né? Falando de capitão, para finalizar... Vou estourar. Brincadeira. Essa matéria aqui faz parte de um conjunto de reportagens, de 30 reportagens sobre denúncias de corrupção na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu publiquei em 2004. Essa matéria também foi, essa série de reportagens chamada Farda Manchada foi para a final do ESSO também. Agora, olha só, né? Como às vezes o nosso trabalho, quando quem tem que fazer o seu trabalho não faz, o que pode causar? Oficial recebia propina para conter incursões. Grampo revela que major do batalhão de Rocha Miranda estava na caixinha do traficante Linho. Aqui, vocês sabem quantos majores tem em um batalhão? Ninguém tem ideia, né? Deve ter 2 no máximo. Quando tem.
Geralmente, um major é o subcomandante da unidade. Ou seja, é difícil descobrir isso? Quem é o cara? Não, né? Só que assim, eu consegui essas fitas, esses grampos, com a promessa de que eu não ia revelar de quem tinha passado para mim os grampos. Os grampos eram oficiais, estavam dentro de um inquérito de uma delegacia especializada da Polícia Civil. E aí, para encurtar aqui a história, o oficial, ele negocia a tranquilidade lá do local, do Morro da Pedreira, ali em Costa Barros, lá no Rio de Janeiro. Sabe quem é esse oficial? Alguém quer chutar? Ninguém, gente? Não, estou chutando. Mandante da juíza? É, esse mesmo. Na época ele era major. E todo mundo, o que a gente está vendo hoje, todo mundo na Polícia Militar sabia. Esse grampo aqui é dele. É dele. Alguém fez alguma coisa? Não fez, está aqui escrito, major do 9º Batalhão, tem a data, tem tudo. Foi aberto sindicância? Então não tem segredo. Então, às vezes, algumas coisas acontecem, não é por falta de denúncia. E eu recebi até recado, né? Vai continuar? Não vai? Só tinha isso, senão continuava. Mas as histórias eram comuns, quer dizer... Então, às vezes, o que causa assim, até uma determinada frustração é isso, que principalmente quando se trata de oficial na PM, é muito difícil essa punição. Então, aqui, a história seria outra se nesse momento houvesse alguma... Se a Polícia Militar parasse para investigar e, de repente, outros crimes deixariam de ser cometidos, porque esse cara, pelo que eu ouvi falar, já tinha cometido outros tantos crimes. Bem, gente, isso daqui é uma apresentação sobre aquela guerra do Rio, do ano passado, de novembro, todo mundo lembra, né? Os ataques, os carros incendiados. E o ápice disso foi na quarta-feira, 24 de novembro, em que as pessoas estavam vivendo momentos de terror, de pânico, por conta dos ataques. Né? Essas eram as imagens que a gente via no Rio de Janeiro. Polícia tentando combater, fazendo guerra, né? Para tentar combater o tráfico, gente ferida, ônibus queimado, carros queimados. Isso nunca tinha acontecido até então, quer dizer, você via muitos ônibus queimados, mas não viam carros queimados. E gasolina apreendida pra caramba. E isso estava causando um certo pânico na sociedade. Assim. Então, tinha um monte de informação errada. Assim. Acabaram de achar 78 corpos na Vila Cruzeiro, traficantes acabam de matar 6 em Copacabana, caminhões com explosivo apreendido no Alemão. Não teve essa mentira aqui, mas teve uma outra que tinha um caminhão com 800 quilos de explosivo rodando no Rio de Janeiro para explodir o Cristo. E um site deu. Quer dizer, é complicado, né? Quer dizer, e aí, isso tudo acontecendo, né? E a gente desesperado, porque a primeira coisa que a gente sabia que muita coisa era boato, mas como é que você prova que é boato? Apurando. Só que aí tem aquele problema de mão de obra, né? Você não tem mão de obra para apurar tudo. E aí vem a parte da reclamação, né? Você reclama, e teve um dia, na terça-feira anterior, eu estava reclamando que não tinha, estava destinando a equipe para apurar o que era boato, né? E até que chegou, naquela quarta-feira, eu tinha dado uma entrevista para o canal Futura, em que eu falei exatamente isso que eu estou falando para vocês. Aí me veio o estalo, eu falei, poxa, isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Então, assim, eu acabei de apresentar para vocês um outro tipo de matéria, outro tipo de reportagem, outro tipo de trabalho. Aqui, a gente fez justamente o que em polícia é difícil a gente ver, mas que tem uma grande oportunidade de ser feito, que é o jornalismo com serviço. Né? Como saber o que é boato, o que é verdade? Com jornalismo, com apuração, ligando e ligando. E aqui é a hashtag, porque foi justamente o que a gente fez. A gente botou todo mundo para apurar, desde o cachorro ao cara afogado, a criancinha, a menina bonita, enfim, todo mundo começou a trabalhar muito na redação do Extra. Então a gente criou o que, eu não sei se vocês já ouviram falar, que lá no Globo se chama Repol, lá no Extra também, mas é a apuração do jornal. Então a gente montou um time,
E aí comunicou para os seguidores da gente no Twitter e no site do caso de polícia que, a partir daquele momento, a gente que estava criando as hashtags é boato e é verdade, que era para indicar o seguinte: o que fosse boato, a gente tinha certeza de que aquilo realmente era boato, e o que era verdade, a gente tinha certeza de que aquilo era verdade. De que forma? A gente ligava para batalhão, delegacia, mas não parava aí. A gente ia informando, a demanda chegava, então assim, o prédio da UF está pegando fogo, então tá mesmo, liga para o bombeiro, bombeiro nega, porque naquele momento também não interessava a ninguém a falar a verdade, né? Então estava muito estranho. E aí o que a gente orientava? Eu falei, olha só, eu quero que todo mundo pegue a telelistas, bote o nome da rua, então é Rua Tiradentes, e ligue para todo mundo quanto necessário na Rua Tiradentes. Então, quando a gente informava, a gente poderia não ser o primeiro a informar, mas a gente tinha certeza que a gente estava dando a melhor informação, com grande esforço. E isso fez grande diferença, gente. Pra vocês terem uma ideia, naquele momento a gente tinha 2.000 seguidores, a gente conseguiu mais 18 mil novos seguidores em apenas 5 dias. Isso fez com que a gente tivesse uma credibilidade, um retorno muito grande. A gente começou a ser retuitado por pessoas com muitos seguidores, e aquilo virou referência. A gente foi notícia em vários sites especializados, na Globo News, enfim. E todo mundo estava consultando o Extra e levava as demandas para a gente apurar, né? Porque sabia que ali estava a melhor informação. E todo mundo ia indicando, você quer saber o que é verdade, o que é boato? E indicava. E por que eu falo que isso é um divisor de águas? Porque até então, muitas das coisas que estavam sendo retuitadas na rede de forma irresponsável vinha pelo Lei Seca, por pessoas comuns, o Lei Seca que sempre ajuda as pessoas em casos de chuva, de enchente e tudo. E naquele momento a gente fez um contato com eles e falou, está acontecendo isso, vocês estão retuitando muita coisa que é mentira. Aí eles pararam e começaram a passar para a gente. Então virou ali a gente tinha as condições, para vocês terem uma ideia. Quando a gente começou com a Boato é Verdade, em 2 dias a gente contratou 2 repórteres só para ajudar na apuração, com pessoas temporárias, e a gente continuou isso daí fazendo uma cobertura ao vivo durante 5 dias pela TwitchCam e outros usando o Quick.com, que eram outras ferramentas que a gente tinha disponível gratuitamente. Então, isso daqui eu só mostrei aqui hoje justamente para fazer um parênteses assim, para a gente refletir. A gente não perdeu informação, a gente deu a melhor, porque a gente não deixou de fazer nada do que os outros jornais fizeram. E a gente viu que aquele momento era um momento único que a gente estava vivendo. Existia um pânico generalizado. E a gente minimizou muito. Chegou ao ponto de as assessorias das universidades, porque tem muito gaiato, né? Porque todo mundo falou, não vai ter aula hoje na UF, não vai ter na Estácio. As assessorias viam e passavam para a gente comunicar ali que, vai ter aula sim ou não vai ter, enfim. Então, acho que isso depois, quem quiser, eu posso passar a apresentação aí para vocês verem com mais calma o que a gente usou como ferramenta gratuita, tá? Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu esqueci de avisar na minha abertura, na apresentação dos convidados, quer dizer que a gente tem que, de certa forma, tentar disciplinar, um papel um pouco chato do mediador, né? Por conta da agenda mesmo do Controvérsias e dos outros palestrantes aqui, porque tem uma sequência depois com outro debate. E também fazer um informe em relação ao outro convidado que estaria conosco aqui para participar desse debate, que é o Marcelo Ahmed, produtor do Fantástico, e por conta daquilo que eu falei em relação a... Quer dizer, a notícia a gente não sempre tem um imprevisto, né? E ele acabou tendo que... não pôde vir por conta do trabalho, por conta da profissão mesmo, para poder fazer o trabalho para o Fantástico. Então, ele não está aqui conosco, mas, de certa forma, a mesa está muito bem representada. Então, eu passo a palavra agora para o Aleixo, para o Carlos Aleixo, também complementando que o Aleixo, ele trabalhou, ele foi motorista do Extra desde o início do Extra até agora, e foi motorista do Globo durante muito tempo também. Desculpe que eu estou um pouco nervoso. Para mim é um prazer estar perto de vocês aqui. Eu nunca podia imaginar que a Silvia fosse me achar lá em Bangu e me trazer aqui, mas estou aqui.
Como o Gusmão falou, que no começo da profissão, trabalhar com gente jovem é bom pra caramba, sabia? Eu trabalhei com o meu amigo ali, foi o estagiário lá comigo, lá na Baixada, e ele via como é que é o sufoco, a correria que é. O repórter novo, ele leva uma vantagem nos velhos, entendeu? Nada contra, né? Com os velhos. Porque o novo, ele nunca sai da redação dizendo assim, essa matéria é uma merda. Vai acontecer isso muito quando você estiver mais velho. A princípio, o novato, o foca, ou o calor, mas gostar de sacanear eles, isso é um mateiraço. Toda matéria para o novato, para o estagiário, é um mateiraço. Puxa o antigo, isso é uma merda. Porra, um cachorro mijando no poste para um novato, porra, é primeira página, entendeu? Pro velho, isso é uma porcaria. Puta que pariu. Porra, não sei como é que esse chefe não sabe merda nenhuma, manda fazer essa porcaria. Entendeu? Acontece muito isso, já aconteceu várias vezes. Esculacha depois, né? Entendeu? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar na Baixada. Trabalhei anos na Baixada, anos. A mesma equipe, eram 3 homens dentro de um carro durante 12, 13, 14, 15 horas dentro de um carro. É muita coisa. A gente rodava 600 quilômetros, 700 quilômetros por dia, assim, isso é brincando, entendeu? Então, você já viu, um casamento não dura 5 anos. A pessoa, 3 homens morando dentro de um carro, 6 anos junto, é terrível, é terrível. E costumava, porque os estagiários gostavam de trabalhar na Baixada? Porque o repórter que trabalhava na nossa equipe, ele fazia 8 pautas por dia. E isso era mole. Praticamente, se deixasse, ele enchia o jornal sozinho. Não é, meu filho? Entendeu? Então, tem certas coisas que o novato eu acho muito importante. Muito importante. Agora, tem os novatos também que são marrentos também, né? Que acham que sabe tudo. Não, tem mesmo. Tu fala para ele, não vamos... Não, eu conheço aquilo ali. Eu sei quem é o fulano. Cara, tu não sabe nada, pô. Fica lá tu. Entendeu? Então, tem novato que é muito bom. Agora, tem novato também que... Puta merda. Eu tive uma novata na Baixada, vou contar uma história. Posso contar a historinha, Silvia? Devo? Cheio de história. Tinha uma estagiária novata lá, que foi trabalhar com a gente lá na Baixada. Eu não conhecia ela direito. Ela tinha feito um estágio no Povo. Aí, de repente, ela falou assim, eu tenho que ir para uma rave. Eu falei, é mesmo? Pô, legal, vamos chegar cedo lá no jornal. Não, eu tenho que passar na minha casa para pegar roupa. Eu falei, porra, cara, eu sou seu motorista, cacete. Oh, não vou não. Não vou não. Pô, vocês são ruins de mal. Não vou não. Que isso, rapaz? Para com isso, eu sou o Aleixo, cara. Pô, não. Chegou no jornal, me caguetou lá. Falou que eu não quis passar na casa dela. Eu falei, tá legal, o problema é teu. É, cara. E tem uma empolgação do novato. Aí foi uma estagiária para lá que queria ver defunto. Porque todo mundo dizia que na Baixada é um cemitério a céu aberto, né? Todo mundo queria ir para a Baixada para ver defunto. É tiroteio, defunto. Eu falei, minha filha, isso aqui agora está moderno, não está assim, mas de vez em quando aparece um defuntinho, de vez em quando a gente faz... Pô, cara, ela ficou assim, elas ficavam uma semana, todo dia, pô, eu não vi um defunto, pô, aqui já estava me deixando nervoso, cara. Só que o ML de Nova Iguaçu, hoje não é mais, hoje é em cima do morro. Ele era do lado do cemitério, conforme você descia a rua, você via todo o ML assim. Nisso que eu estou descendo a ladeira, tinha um queimadinho, mas ele estava de membro duro, cara. Tinha queimado o cara e o cara estava de barriga aberta. Quando eu olho, eu vejo aquele negócio, eu meti o pé no freio e voltei. Foi tudo que ia ver o defunto, olha lá o defunto. Ela, meu Deus do céu, você é isso? Começou a me xingar. Foi tudo que ia ver defunto, olha lá. Tinha um queimadinho, tinha um cortadinho também. É muito bom a Baixada. Mas o bom da Baixada é o do almoço. É o do almoço. Porque eu trabalhava com um fotógrafo que ele não gostava nem do Bob's nem do McDonald's.
Ele gostava do Habib, eu gostava do Bob's e o repórter gostava do McDonald's. Já viu que desgraça, cara? A gente passava em cada lugar para comprar, cada um comprava suas coisas. Ninguém entrava no restaurante do outro só porque não gosta. Era muito engraçado, cara. E tem umas historinhas. Pode contar, Gustavo? Não, esse meu garoto aqui é de corpo presente, não pode. Não, mas teve um outro também, um estagiário novo. Esse era um repórter novo, não era estagiário. Foi no começo do jornal. Teve uma rebelião de menores lá em Bangu. Não vou nem dizer o nome dele, não. Cara, quando chegamos para fazer a cobertura, estava tiroteio, bujão explodindo. Ele saltou do carro andando. Quando eu meti o pé no freio, cara, volta aqui, cara, tu vai cair aí. Caiu lá, embolou lá. Pô, me machuquei. Falei, cara, pelo amor de Deus, cara, tu quer me comprometer, rapaz? Fica quietinho aqui, cara. Ele não fez, voltou. Não quis. Então, cara, eu vou te falar. Eu vou lembrando das coisas. Também teve uma vez, ou isso que eu vou dizer para vocês, o motorista, eu vou dizer para vocês, é muito importante na equipe, sabia? Porque o motorista, ou ele faz uma primeira página, ou ele bota todos os três na rua. Entendeu? Ou no cemitério, porra. Já houve casos de eu sair da favela de marcha ré, correndo, o nego mandando sair, sai. Porque o motorista deve falar assim, o motorista, tem repórter que trata o motorista como um cachorro, cara. Isso vocês, pelo amor de Deus, nunca façam isso, entendeu? Porque o motorista, se você tiver, como o Guzmão falou, já fez muitos trabalhos com o Guzmão, cara, de madrugada, indo para a Barra da Tijuca. Esse cara descobriu uma boca de fumo na Barra da Tijuca. Pode isso, cara? Que os garotos vendiam maconha lá, vamos para lá, vamos. De madrugada, eu e ele. Pô, eu falei, meu Deus do céu. Então, o motorista ele é o segundo olho do repórter, entendeu? E do fotógrafo, às vezes. Às vezes até o primeiro. Então, o pessoal fala assim, motorista, isso não é nada. Não é assim não, cara. Eu, particularmente, eu chegava na delegacia, eu ficava numa posição que eu ficava de olho em quem entrava e quem saía, porque o meu repórter está lá para dentro, o meu fotógrafo está lá para dentro, eu estou ali, entendeu? Quando eu via que chegava alguma coisa assim, eu corria lá, Marquinhos, está acontecendo isso, fofoqueiro, caiu, né? E dava certo. Muitas vezes deu certo, graças a Deus. Nunca perdemos. Já houve caso do Eduardo Auler, que era o nosso escritor, está lá ainda? Tá, é o chefe dele, o segundo chefe dele. O Eduardo Auler já fazia entrar na favela para fazer matéria. Eu fazendo matéria, motorista fazendo matéria, isso é uma hora. Eu pegava o telefone, meu amigo, fala aqui. Eduardo, tá aqui, ó. Esse aqui é o baleado. Esse aqui foi o baleado. Esse aí é o baleado. Dá entrevista aqui, meu chefe está lá no jornal. Cara. Vocês estão rindo? E flash, eu passei muito flash, eu passei mesmo. Teve um caso lá na favela do Lixão, lá em Bangu. Aí foi uma repórter, como é o nome dela? Uma repórter linda, ela parecia modelo. Um vestido de linho, sapato alto, vamos fazer uma favela dia de sábado. O cara estava um tiroteio lá dentro, o cara deu tiro na mulher, tacou fogo no barraco, e os moradores queriam matar o cara fugiu. Aí chegamos lá, cara. Aí parei o carro, ela foi entrevistar o pessoal, foi para o lado de cá e eu fui para o outro lado. Aí daqui a pouco escuto, pegaram o cara, mataram o cara, tiro lá em cima, tiro comendo lá em cima. Aí eu peguei o telefone. Eu não me lembro quem era o chefe que estava lá. Acabaram de prender o cara. Deram uns tapas nele, acho que deram uns tiros nele. Não morreu não, bota isso aí, pegou agora. Aí quando a repórter veio, onde é que tu estava, Alexandre? Eu estava passando um flash. Fica... que eu estou passando um flash. Eu cansei de passar flash, é terrível. Mostra a matéria aí do eixo que saiu, que está aí. Essa aqui, o repórter. Essa daqui é legal. Essa creche aqui, gente, vocês... Eu acho que essas fotos estão no blog. Vocês botaram essa foto no blog, vocês?
Essa aqui é a minha equipe de 6 anos. Nós éramos um casal, a gente fazia que nós éramos o casal 3, né? Esses aqui. Então, essa creche aqui, a gente estava fazendo uma matéria, como diz o irmão, fazendo uma mixaria. Aí, uma dona chegou chorando, que eles tinham uma creche, moravam numa casinha muito velha, e que a prefeitura ia tirar eles de lá. Aí o Marquinhos, vamos lá ver. Chegamos lá nessa casa, cara, tu precisava ver, não tinha nada. Essas crianças aqui elas estão bonitas, aqui a gente tratamos delas, aqui. As crianças jogadas, assim, falei, puta, não tinha comida. Aí, na mesma hora, o Marquinhos ligou para a redação, falou, fizemos um trabalho lindo, e recolhemos muita comida mesmo. Falou com o prefeito de Caxias, na época, era o Zito. O Zito alugou uma casa, tirou eles de lá, botou numa casa linda. Aí a Light foi lá cortar a luz. Cortar a luz e cortar a água. A SEDAI foi para cortar a água. Pô, justamente quando a gente ia chegando, cara. O que houve? Não, estou cortando. Não, aí ligou para o prefeito. O prefeito foi lá na creche e conseguiu resolver tudo. Mas tinha um garotinho aqui que eu não sabia o que era hermafrodita, cara. Sabia disso? Eu não sabia. Esse garotinho aqui. Até hoje eu falo com ele. Sabia? Até hoje eu falo com ele. Ligo para ele. Ele fez a cirurgia. Aí eu falei com uma repórter nossa lá, a Flávia Junqueira. Eu cheguei, mostrei a foto para a Flávia. Aí Flávia conseguiu falar com a Santa Casa, internou ele lá na ordem terceira para fazer a cirurgia dele. Hoje ele é meio homem, não sei se ele é homem direito. E essa aqui é o Aleixo, o repórter da garagem, tá vendo? E eu tenho muito orgulho disso, cara, muito orgulho. E uma tristeza, porque eu não estava preparado para me aposentar, entendeu? Eu não estava... Eu pensei assim, eu vou me aposentar por tempo de serviço normal. Depois eu trabalho mais que o Globo, com 60 anos, te manda para casa. Mas, infelizmente, minha coluna me deu 8 cirurgias na coluna. Aí tive um INPS e me aposentou, entendeu? Mas eu tenho maior recalque, eu choro, entro em depressão. Nunca quis me matar, graças a Deus. Aí eu encho a cara de cachaça e fico... Quando eu estou na depressão, eu encho a cara na cachaça, tomo o limão, fico aí, eu esqueço a depressão, mas não estava preparado. Por quê? E a família que criou, aí que eu vou voltar àquele assunto do estagiário, do novato, que o Fábio falou, porque quando o Extra começou, era tudo gente nova, tudo 21, 22, 23, que o Extra só botou esse pessoal, né? Só esse pessoal, 21, 22. Então o pessoal tinha uma garra, cara, muito grande. Você sabe, você foi garoto também lá. Então tinha uma garra, cara, que era terrível, cara. Você tinha que, cara, como é que eu vou andar com esses garotos, cara? Quando eu chegava, fazia uma pauta, fazia outra pauta, mais uma pauta, mais quantas dessas eles estavam fazendo? 10 segundos. Me empolguei, estou igual o último aqui, empolguei, eu vou embora. Cara, mas é só isso, eu não vou nem falar mais, senão daqui a pouco eu fiquei até emocionado. Não, agora eu fiquei emocionado. Mas, muito obrigado mesmo. Um dia que vocês quiserem... posso falar, Silva, do barracão lá, do favela lá? Essa falou que eles descobriram, só descobriu que a Berenice falou. Cara, quem me perguntaram, cada 2 peças. Porque eu moro lá em Bangu. Nos fundos da minha casa eu tenho uma área bem grande assim. Entendeu? Quando eu estou com muita saudade dos meus amigos, aí eu começo, ligo para um, ligo para o outro, é incrível, incrível. Já tem 6 anos que eu estou afastado, mas até hoje, quando eu chamo, enche a favela, o barraco lá enche, cara. Então eu tenho uma parede que todo mundo assina e bota a data, inclusive Silvia está lá, assinadinha lá também. Também, entendeu? Mas é isso aí, chega. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Depoimento do Aleixo me traz referências também, porque quando você fala de equipe muito nova no Extra, eu lembro que eu estava começando a carreira realmente no Bairros do Globo, e aí surgiu esse convite para os repórteres mais novos do Globo para integrar a redação do Extra. É um dilema, assim, porque afinal de contas você está no Globo, tem um início de uma carreira ali no jornal de grande circulação, para um projeto que era das organizações Globo, mas você não tinha realmente muita informação, vai ou não vai?
Recebi o convite e fui pro Extra. E aí tem realmente uma mistura explosiva, que é o seguinte, quer dizer, o chefe de reportagem te pressionando, você é um repórter muito novo ainda, sem muita autonomia dentro da redação. Em matérias policiais, não, vai lá, vai no morro, vai fazer matéria. Então eu lembro de um caso, desculpa estar ocupando 2 minutinhos só, desse que veio na lembrança, uma memória também, um sequestro da Mariana Roquette Pinto, não sei se vocês lembram disso, namorada na época do titã Charles Gavin. Ela era casada com o Charles, e aí a gente ficou percorrendo vários morros, porque havia várias informações de que ela estaria naquele determinado morro, né? Então ia a equipe sempre para esses morros para tentar localizar. Isso para os bandidos, para os traficantes, era péssimo, né? Porque movimento no morro, então não era muito bom. E a gente ia sem a polícia, porque a gente queria dar o furo pressionado pelo chefe de reportagem. E, novamente, a gente sem muita autonomia para poder falar, não, até aqui é o meu limite. Você não tem essa autonomia. E, realmente, nesse caso da Mariana Roquette Pinto, a gente chegou numa informação de que ela estaria num cativeiro no Morro da Mineira, ali perto do Sambódromo. E aí o chefe pressionando na época, e foi o motorista que, de certa forma, nos salvou, dizendo, olha, a gente subiu no morro e realmente cenas assim, tristes, né, de crianças armadas e cheirando no meio da rua, à luz do dia. E eu falei, vamos. E o chefe também, não, vamos lá, vamos tentar fazer essa matéria e tal. E o motorista, não, com experiência, né, não, aqui é o meu limite, eu não subo mais. Descemos o morro e depois eu tive que me explicar para o chefe. Eu não queria também entregar o motorista. O próprio motorista veio falar comigo, veio falar, olha, eu vou na redação e te defendo lá e explico a situação, o contexto. E realmente salvou um pouco a minha pele, porque eu queria subir e não tinha a menor condição de subir a favela naquele dia. E foi o motorista que realmente colocou o pé no freio. É a mistura explosiva do chefe de reportagem ansioso pro furo e perguntando, quem está aí? Qual repórter que está aí contigo para fazer essa matéria também? E aí tinha uma repórter realmente que, ela estando presente na matéria, era um perigo assim de tomar furo, que era repórter do dia, ou era repórter do dia, Albeniza Garcia. Quando ela estava na pauta... Está doente. Era um pânico, assim, porque a gente sabia que ia tomar furo dela. Mas, enfim, nessa matéria ela nem estava no Morro da Mineira. Mas, então, continuando aqui, eu passo a palavra para o Márcio Beck, para falar um pouco também da sua experiência na cobertura jornalística em pautas de policiais. É bom que deu um tempinho para eu também segurar um pouco. Foi emocionante ouvir o Aleixo, porque eu fui um desses garotos que chegou na Baixada Fluminense, enfim, achando que qualquer coisa era uma primeira página, e foi um aprendizado fenomenal. E eu queria dizer... O motorista é importante em todas as equipes, em todas. Seja você estiver fazendo uma economia, cidade, qualquer coisa, uma boa parte do trabalho jornalístico, na verdade a maior parte, depende de você estar no lugar certo, na hora certa, e quem garante isso é o motorista. No caso da reportagem de polícia, existe um fator extra que torna ele mais importante ainda, que é a questão do risco de vida. Na maior parte das vezes você vai estar lidando com lugares e com situações em que você virar uma esquina errada significa você possivelmente tomar um tiro ou coisa parecida, né? E, bom, como eu falei, minha experiência nessa reportagem, na reportagem jornalística começou lá fazendo o programa do Extra e do Globo de estágio. E tinha essa coisa justamente com a Baixada, né? Todo mundo ficava assim, um pouco, vou lá, vou ver casos escabrosos, vou ver... E na minha turma de estágio, curiosamente, ninguém viu nada. Assim, todo mundo voltou decepcionado, falou, só fiz rua com buraco, teve aquela praga do caramujo africano, aqueles bichos desse tamanho, assim. Então, eu não vi nada, não aconteceu nada. E no primeiro dia que eu cheguei lá, a gente pegou um caso de uma menina que tinha desaparecido, que foi sequestrada, foi barbaramente torturada, estuprada por traficantes, porque ela tinha uma relação com traficantes de quadrilhas rivais e foi executada por isso. E foram 2 semanas das piores coisas que vocês podem imaginar acontecendo. Teve uma chacina com 4 pessoas, teve um cara que confessou, encheu a cara de cachaça, foi no DPO, né, no destacamento de polícia, confessar que ele tinha matado o concunhado dele e enterrado no quintal. E a gente foi lá
desenterrar, e enquanto a gente estava desenterrando, um professor foi assassinado na frente da escola do CIEP. Então, eu fiquei 2 semanas ouvindo o Marcos Nunes, que era o repórter da equipe, falando que eu tinha trazido a nuvem negra de volta lá para a Baixada. Mas isso não me desanimou, na verdade. Eu continuei querendo fazer um pouco disso. Mas eu já tinha, na verdade, uma ideia na época de que talvez não fosse um caminho para minha carreira para todo sempre, né? Mas é um aprendizado que é importantíssimo para qualquer um que queira ser jornalista. É uma coisa quase budista, assim, de você ir ver os sofrimentos do mundo. E é diferente de você fazer a cobertura de cidade, por exemplo, em que você tem tragédias tão tocantes quanto, mas de outro tipo, porque muitas vezes elas não são causadas por ninguém. Uma chuva que destrói uma casa que soterra, é uma tragédia da natureza. Quer dizer, as pessoas ficam revoltadas, mas elas não têm digamos, um escape para aquilo. E no caso dos casos de polícia, é a maldade humana em ação, na maioria das vezes. Quer dizer, o Beira-Mar, que vocês viram o relato do Fábio, falava sobre executar pessoas, mandei matar um, mandei matar outro, e existem gravações dele, o Fábio Lemos, torturando o Michel, lembra aquele técnico de informática, comandando a tortura do garoto, dizendo exatamente o que ele queria que fosse feito naquele momento. Porque o garoto tinha ficado, enfim, era um garoto de 19 anos, técnico de informática, que cometeu o erro de sair com uma ex-namorada do Fernandinho Beira-Mar, uma mulher que ele nem mais tinha qualquer relação, mas que, na cabeça dele, pertencia a ele. Então, a cobertura jornalística de polícia, se a gente for olhar hoje em dia, ela melhorou